Vamos começar pelos processos físicos, que são apenas 12. Já estão todos vistos, revistos. E vamos nos ater a eventuais divergências que tem aí. Apenas no número 2 da pauta, divergência do Dr. Anemar. Sim, aquela questão do aluguel da motocicleta aqui, que eu peguei no período aqui, ele está correspondendo a quase 70% do valor do salário do empregado. Eu entendi que isso aí é um salário por fora, mas é uma questão de tese, entendimento, dependendo do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, Estou voltando com o relator, porque não chegou a ultrapassar o salário, é menor, então não entendo que... Que nesse caso anteriormente, o doutor Marcelo parece que tinha entendido que era nesse sentido, por isso que eu fiz essa observação. Você quer ficar vencido ou não? Não, eu vou ficar vencido. Fica vencido. Vencido quanto ao salário e utilidade. É salário e utilidade, né? Aluguel de veículo. Aluguel de veículo. Vencido quanto ao aluguel de veículo. E nos demais processos físicos, todos já revistos pelos respectivos revisores e pelos terceiros votantes, as demais decisões são unânimes nos termos dos votos dos relatores. Fica assim proclamados os resultados. Passamos então aos processos eletrônicos da relatoria do Dr. Zé Murilo. Tem uma sustentação oral em Uberlândia. Chama lá. É o RO 10.056, 12/2016, número 2 da pauta, segundo votante, doutora Anemar, terceiro votante, doutor Marcelo, inscrita a doutora Viviane Martins Parreira, pela recorrente, que é a reclamante. Hein? Pode chamar. Doutora, a senhora tem a palavra, viu, para falar. Pois não, boa tarde. Vamos ouvir o relator, a conclusão, para a senhora orientar a sua sustentação. Pode falar. Com a palavra o relator. Com este recurso no mérito, dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação o pagamento de 15 minutos extras relativos ao intervalo do artigo 384 da CLT, nos dias em que prorrogado o horário normal, conforme se apurar com base na jornada fixada na sentença, incidindo os mesmos reflexos e critérios estabelecidos quanto da condenação ao pagamento das horas extras por extrapolação da jornada. Mantém o valor arbitrário da condenação, porém ainda compatível. É meu voto, senhor presidente. Esse é o voto do relator. A senhora tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Boa tarde. A irresignação da reclamante se funda também na questão de não ter sido juntado por parte da empresa a relação das comissões percebidas durante a prestação de serviço. Inclusive, nós fizemos um pedido com relação à decretação de nulidade da decisão, porque não era possível fazer a apuração das diferenças das comissões e dos consequentes reflexos pela ausência de juntada da documentação requerida na própria petição inicial. E outra questão que também a reclamante pretende a alteração do julgado é com relação ao aviso prévio dado para cumprimento em casa, e em virtude dessa irregularidade nós entendemos que a decisão primeva merece a modificação pretendida no nosso apelo. Pois não. Encerrou? Sim, obrigada. Pois não. Com a palavra o relator. Essas duas questões estão examinadas aqui no voto. A questão está examinada, o relator está mantendo o voto e eu passo a palavra ao segundo votante, que é o doutor Anemar. Eu estou de acordo com o voto. E o doutor Marcelo? Também estou de acordo, o depoimento pessoal dela é esclarecedor. Então, assim se decide por unanimidade, nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença da ilustre advogada. Obrigada. Boa tarde. Agora, não há mais advogado. Não tem mais presente. advogados. No caso, doutor José Murilo, né? Então vamos aos demais processos, doutor Zé Murilo. Eu tinha feito uma observação e não tinha liberado aqui. Apenas com relação ao número 1. Eu até estava ouvindo aqui atentamente a discussão no início da sessão aqui sobre a natureza do vale alimentação, quando não tem previsão em norma coletiva, em empresa não inscrita no pátio, o reclamante foi admitido antes. É o caso aqui dos Correios. Só que a tese aqui do voto do Zé Murilo, no sentido de que havia participação do empregado no custeio do auxílio alimentação.
Então, tem essa terceira vertente. Essa aí Eu é queria tranquilo, saber. porque tendo participação não interno. Se eu testei tranquilo, eu devo até citar no meu voto. Pois é, eu vi. Agora, ó, não estando inscrito no PAT, tem o direito, aplica-se a súmula aqui. Não havendo previsão na norma coletiva, aplica-se também. Agora, não havendo participação do empregado, nós também não estou entendendo que isso é uma terceira... É uma terceira opção, pois é, mas a terceira opção não, a terceira questão. Uma terceira Mas vertente. o TST é passivo. Se houver participação do empregado no benefício, não integra o salário. Isso é tranquilo. Normalmente o Vale Alimentação tem participação do empregado. Aqui, ó. Esse do Correio, isso aí é recorrente, tá? Não sei comigo, pelo menos já julguei um tanto desses Correios aí. Não, Qual que é o número? Realmente os votos estão nesse sentido. É o primeiro, é um. É um? Deixa eu ver aqui. Agora eu estou vendo essa terceira linha. Eu realmente tenho dificuldade. Isso é outra coisa. Até então a gente tem decidido. Foi admitido antes, aplica aquela súmula 4.3 alguma coisa do TST, aqui é outra de que a alteração posterior não tem o condão de alterar a natureza jurídica do auxílio. Quer ver? É uma linha que nós vimos seguindo. Estou com o voto dele aí? Esse é um. É um. É dos Correios. Essa é prescrição, alimentação, cadê? Aí não sei se... Aqui, ó, a proposta seguinte era TST, que figura o próprio Correio como parte. Não, eu reparei tudo. viu ali, né? Inclusive, Vossa Excelência tem outros votos anteriores, no mesmo sentido. E cito aqui também votos da nossa turma aqui, inclusive, também, ó. Eu cito aqui, ó, o processo aqui, essa sexta turma, eu cito 1, 2, 3 processos aqui da turma recente, de abril de 2017. E cito um do TST, da SDI, falando que a questão lá é pacífica e tal, inclusive É só do para próprio saber se Correio. vai seguir uma linha assim, até para a gente facilitar, porque nós vamos tentar fazer aquele acordo da Esse turma. do Correio tem acontecido, eu já julguei vários aqui. Aqui, tá vendo aqui do próprio julgamento do TST, ele cita vários precedentes. não sendo porque às vezes tem um desconto simbólico, né? Se não sendo um desconto meramente Eu até examinei simbólico, lá, é muito até confusa a forma que é descontado, sabe? Às vezes conta duas valores no mês, outras vezes desconta nada, outras vezes conta R$2. vamos passar... Você está acompanhando o relator? Estou acompanhando. Vamos deixar esse e nós vamos amadurecer esse debate. Vamos discutir, Vamos se for discutir. para dele, eu adiro, sem problema. Tá né? bom. Esse, o doutor Neymar, também só para esse do Correio também, são alguns que os empregados que aposentaram e tal, que estão reclamando que foram admitidos lá atrás, antigamente. Em 83, essa casa aqui. Que a maioria do Correio já foi depois do pátio, aí já não tem mais nada, aí já, a discussão já foi. Entendeu? Não, já tivemos. Mas essa questão aqui nós já julgamos e o TST é pacífico nesse sentido, hein? Dos Correios, inclusive. Vamos amadurecer vambora. então e vamos... É porque eu tenho pelo menos 2 votos no sentido do que eu estou defendendo aqui, por isso que eu estou. O senhor fica vencido nesse. Vou ficar vencido só para poder amadurecer, né? exato. Então, vencido, doutora Neymar. Os demais estão unânimes? O que tem divergência já está definido. O Né? 19 já Teve está. um que foi divergente, eu fiz a adequação, mudei o doutor voto. José Murilo aderiu a divergência, doutor Marcelo. Eu fico vencido nela. No princípio, o senhor estava ficou acompanhando o vencido o outro. relator, É que eu estava acompanhando o relator, aquela questão de despesa, que eu achei que. Aí eu revi aquilo, eu achei que tem razão, a empresa tinha razão, porque ela trabalhou uns 2 meses, faltou. Mas faltou várias vezes. Mas a empresa só no último dia que advertiu e mandou embora. Ou seja, ela estava achando que aquelas faltas dela, no meu entendimento, claro, respeitando o entendimento, mas aquelas faltas delas valiam mais ela faltando do que a dispensada. Eles resolveram lá para ela dispensar. Eu achei que não houve. A empresa ia ter falado, olha, vamos divertir, a lei prevê, a empresa pode fazer isso. A empresa não fez nada disso, no último dia resolveu dispensar. E depois que eu acompanhei o relator nesse sentido, quando as faltas, aquela escala pedagógica, eu acompanho. Não, mas ela confessou Isso também aí. que ela foi advertida várias vezes. Ela não está com se aquele recusou a trabalho. assinar. Ela admitiu que foi divertida. As faltas, o empregado falta 20 dias seguidos. Eu acho que uma desídia grave. Doutor Marcelo, Desídia, não precisa eu concordo com você. o empregador 20 dias sem o empregado trabalhando, justa causa, não precisa nós de... nesse sentido, sempre nós voltamos nesse sentido. A questão toda aqui foi aquela questão da falta de um cumprimento de um pressuposto formal, que eu entendo. Que é a advertência. Mas ela confessa que foi divertida no depoimento pessoal. Ela falou, o Marcelo chamou atenção, eu fui olhar que realmente ela alega que, ela fala que, inclusive ela foi divertida lá. Mas ela recusava assinar. Aí eu falei, então... Não, mas a empresa tem meses também. Não, mas só porque eu estava acompanhando o entendimento do juiz, eu entendi que ele colocou a questão bem colocada, eu estava acompanhando, então... Fica vencido, doutora Neymar. E os demais são unânimes, né? Nos termos permanecendo o voto do relator. Adaptado já, né? Então,
Passamos agora aos processos da relatoria, doutora Neymar. O primeiro é uma sustentação oral de instância, que será realizada em Juiz de Fora. Relatoria do doutor Anemar, segundo votante, doutor Marcelo, e terceiro votante, doutor Rogério. É o número 19 da pauta, que é o RO 11.102, 37/2016. Inscrita a doutora Débora Valamiel de Andrade, pela recorrente reclamada. Então, com a palavra, o ilustre relator... Eu estou conhecendo de ambos os recursos, presidente. No mérito, estou negando-lhes provimentos. O relator conheceu e negou provimento. Com a palavra, a ilustre advogada. Excelência, em razão do que foi proferido, eu não vou sustentar, não. Pois não. Razão Eu do voto do estou relator. inteiramente de acordo com o voto. E o doutor Marcelo... De acordo também. O doutor Marcelo o doutor Marcelo é o segundo, Revisor. eu sou o terceiro. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Obrigada, excelência, boa tarde. Boa tarde, doutora. Número 16 da pauta, RO 11.029, 20/2016. Inscrito doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pelo recorrente reclamante. Cleiton. Doutor Anemar, com a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos, estou negando provimento do recurso do reclamante, dando provimento do recurso da reclamada para decotar a condenação às horas extras e reflexos. E como essa matéria é a única examinada, estou invertendo os ônus de sucumbência com custas pelo reclamante, mas isentando em razão da gratuidade judiciária que foi conferida lá em primeiro grau. O senhor tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, aqui o reclamante pedindo ver Sua Excelência, doutor relator, no seu recurso adesivo, ele insiste na incidência do artigo 341 do CPC. Por quê? Segundo o reclamante, a única impugnação da empresa à sua jornada foi: impugna-se a jornada declinada na petição inicial, tendo em vista que não corresponde à realidade. Então, o reclamante sustenta que aqui houve, evidentemente, ferimento ao artigo 341 do CPC. E, por isso, pedindo ver Sua Excelência o relator, pede-se provimento ao seu recurso e desprovimento ao recurso da empresa, que, afinal de contas, o tema é o mesmo. Obrigado. Eu só quero que seja simplesinha. Temos aqui a confissão real do reclamante, que diz que, a partir de quando ele passou para o setor comercial, não teve mais controle de jornada. Então, esse período foi justamente o período imprescrito, que abrangia a condenação. Por essa razão que não se pôde inverter aqui. Pois não. Doutor Marcelo? Estou de acordo. Eu também de acordo, decisão unânime. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor. Obrigado. Boa tarde. Realmente foi isso. Quanto à confissão real, não tem. Tem jeito. Senhor presidente, tem um doutor Anemar, não sei se tem mais. Tem mais sustentação? Sustentação, não. Qual? Número 6 da pauta, doutor Anemar. 6. Não mandou não, doutor? 10273. Não Não mandou foi? não, mas eu já olhei. O Estado de Minas é réu, foi condenado subsidiariamente, mas o caso aqui é da OJ 191. O Ministério Público opina pela exclusão da responsabilidade do Estado. É o provimento que está sendo dado. Ok. Eu vou acrescentar Só isso nos fundamentos. coloca no relatório aí manifestação e sessão pelo provimento. Perfeito, Que obrigado, é o que está excelência. sendo dado também. Dona Emar, você fala aqui, eu tenho que mandar para lá, né? Não pode falar de corporativismo nessa altura do campeonato, já há quase 13 anos que eu não... Não, mas continua. Não precisa não, fala aqui mesmo. Igual do outro não, manda para lá que eu quero examinar direitinho. Fica vencido no 3, Eu estou vencido no 3. no 10, que é quanto à indenização dos No danos 10. morais. Agora no número 15 da pauta. 15 eu estou acompanhando. Ele mudou e eu estou acompanhando. Sim. O senhor acompanha o voto novo, né? Já então tá vi. bom. Para... Estou vencido no 3 e no 10. No caso, doutor Denis, é pelo provimento do recurso do ente público, né? Do Estado de Minas Gerais, isso. Deu não. Limitação não. Pois é. Esse 24 aqui, Anemar, não está pendente essa questão da... Não, isso eu tenho esclarecimento a fazer. É o seguinte, a IUJ, que está pendente de julgamento aqui, ela está especificamente, relaciona especificamente ao rito sumaríssimo. São aquelas passagens do rito sumaríssimo. E aqui nós estamos falando do ordinário. Então, em que a reclamada pretende que se limitadas que a condenação se limite às parcelas
fixadas na inicial. Mas então, a situação é diferente. Eu pensei que era só... Por que ela levantou isso, então? Realmente é ordinário, então não está... Não tem que suspender, não. Não tem que suspender e tem que observar, ué. Tem que observar, ou não? Não, o rito ordinário é dar o valor lá. Não, mas se ela discriminou os pedidos, ela não é obrigada a discriminar, mas se ela discriminou e deu valor... Não, mas aí não muda a coisa, porque sempre... Eu acho que é só no sumaríssimo que é para poder amarrar. Porque a lei fala claramente, né? Só para... Tá bem, porque tem a questão, não tem outra matéria aqui da multa. Também. É o seguinte... Da multa eu acompanho... Eu queria só... Eu sei que a questão é delicada, mas é o seguinte... Eu não vi a gravidade, só não estou querendo tentar, mas eu tenho que falar, porque ela vai pagar 1.100 e poucos reais aqui de multa. Então, o que aconteceu? Ela pediu a aplicação da multa do artigo 477, entendendo que não foi paga as decisões no período corrente, e não foi. Só que ela não falou na inicial que não compareceu ao sindicato porque ela não podia, e ela declarou que não podia. Então, foi paga a posteriori, por isso é que ela pretendeu a aplicação da multa. Só que na impugnação da defesa, ela reconheceu que realmente não foi ao sindicato, mas que efetivamente foi paga a posteriori. Ou seja, quando o cidadão veio na inicial pedindo a aplicação da multa, porque não recebeu a verba a tempo e modo, e omite que não compareceu, ou que recusou, ou que por qualquer motivo não compareceu, nós entendemos que a multa não é aplicada porque deu causa ao não recebimento. E não aplicamos multa. Só isso. Isso aqui, no caso, também teve a má-fé... que foi 5%. Trabalhou, recebeu seguro-desemprego, depois veio... Mas a multa foi aplicada por causa disso. O juiz fala claramente, porque ela declarou que não recebeu os episódios, mas ela mesmo reconheceu que ela não podia, tinha um problema de viagem. Eu achei excessivo. Na realidade, a má-fé aí talvez nem seja dela. É o advogado que não tem cautela, que vai escrevendo, não esclarece o fato com o cliente. Agora, com a reforma, ele responde subsidiariamente. Eu estou mantendo o percentual da multa. Você mantém também? Eu já fiz adaptação, já mantive, vou ficar vencido. Fica vencido, doutora Neymar, na multa e eu na limitação dos pedidos. Com relação à relação. E quanto à suspensão também? Hein? E quanto à suspensão? Não, suspensão não tem, ele já esclareceu. Então, o senhor pode retirar. Eu não vou... Tem mais alguma? Tem não, né? Mas o resto, os demais são... Eu já adequei, eu até gosto quando a administração, que eu adequo aqueles que eu cabeceio, já vem, facilita a vida de todo mundo, né? O senhor quer que fale os que tem? Então, os demais, eu proclamo, foram decididos à unanimidade nos termos do voto do desembargador Anemar Pereira Amaral. Agora o PJ é do senhor. Primeiro tem... Esse tem é D, né? Tem um pedido esse é de D, desistência. mas é um pedido de desistência de ED, provavelmente com receio de ser apenado, né, por protelação. Mas acontece o seguinte, chegou hoje, eu vou tirar esse tipo, vai atrasar mais ainda o processo, eu estou negando provimento, eu prefiro... a unanimidade indeferiu o pedido de desistência por entender que retardaria ainda mais o andamento processual. Eu estou negando provimento, não tem... Agora uma inscrição feita hoje, mas com preferência regimental, no processo número 10 da pauta, que é o RO 10.926-41-2016. Inscrito o Dr. Vitor Ivan Lopes Taroco, pela reclamada, que é recorrente. Esse é de quem relatou? É o Dr. Rogério. Rogério. Até o 10. O senhor fala pela Produtos Alimentícios Crocs? Eu não estou conhecendo esse recurso, não. O recurso é deserto. Estou conhecendo os recursos interpostos pelos reclamantes do mérito, dando espacial provimento aos da primeira, segunda e terceira reclamantes para levar a indenização por danos morais para R$120 mil. Eu lembrei o que é. A ser dividida em partes iguais entre elas,
acrescer a condenação pagamento de pensão mensal em favor das duas primeiras reclamantes, que é a esposa e filha do decújo, no importe de 2/3 do último salário do falecido, acrescida do valor equivalente à gratificação natalina e texto de férias, observados os parâmetros estabelecidos na fundamentação. Determinar que a ré constitua capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal, nos termos do artigo 533 do CPC e súmula 303 do STJ. Ao do 4º, 5º e 6º reclamantes, nego o provimento. Esclareço que as parcelas reconhecidas possuem natureza indenizatória, eleva o valor da condenação para R$220 mil, com custo de R$4.400 pela ré, que deverá ser intimada para recolher a diferença na forma das súmulas 25 do TST. O recurso da empresa, deixa eu ver aqui. Já foi arguída em contra-razão a deserção, e eu estou vendo que não houve comprovação do pagamento da guia relativa ao depósito recursal, na medida em que o documento de D, que eu cito aqui, refere-se a comprovante de agendamento. Foi agendado, mas não consta o pagamento do depósito recursal. Eu cito aqui 1, 2, 3 precedentes do tribunal, sendo um dessa turma, e estou acolhendo a preliminar de deserção e não conhecendo o recurso da reclamada. Ok, excelência. De qualquer maneira, eu posso manifestar em relação ao acontecido. O que a reclamada busca aí do conhecimento desse tribunal é a razão principal da contratação desse obreiro. A reclamada sempre se preocupou com o bem-estar e a saúde física de seus obreiros lá. Tanto é que na data, né, do evento danoso aí, foi realizada anteriormente uma reunião entre os funcionários da empresa para verem como é que seria movimentada esse maquinário, e todo o procedimento foi presidido pelo próprio obreiro falecido, que, como eu disse anteriormente, foi contratado pela empresa unicamente para poder dar mais segurança ao procedimento de movimentação de maquinário dentro daquele local. Conforme consta do próprio processo, esse funcionário ele tinha larga experiência já em empregos anteriores em relação à movimentação do maquinário. Todavia, os documentos que embasaram a sentença não levaram em consideração a conduta desse funcionário. Conforme consta na própria filmagem, a empresa é toda equipada com câmeras de filmagem, e consta lá de forma clara, corroborados pelos depoimentos dos funcionários que estavam no local, que esse funcionário ele foi advertido a não fazer o procedimento que estava fazendo, ele foi advertido a descer da máquina, uma vez que ele estava em cima do material que estava sendo içado, e mesmo assim, desobedecendo uma ordem direta do seu superior, ele entrou por baixo da máquina, tirou a máquina do seu ponto de equilíbrio, o que causou o rompimento da fita e o evento danoso que, efetivamente, fatalmente, né, o vitimou. Então, o que nós gostaríamos do conhecimento do tribunal seria a apreciação dessa conduta do funcionário, porque mesmo que a empresa tivesse adotado todos os sistemas possíveis e impossíveis de segurança, a conduta imprudente, né, todos nós sabemos que isso é básico, não devemos ficar embaixo de nada que está sendo içado, e, infelizmente, foi o que causou esse evento danoso. A conduta do empregado, então, é o que nós buscamos que o tribunal venha a reconhecer. Doutor, infelizmente, esse é o objeto do recurso que não está sendo conhecido. Okay. Então, eu não posso me manifestar sobre ele. Eu já li a conclusão, doutor Zé Murilo. Eu estou de acordo com a excelência. Doutor Neymar. Também de acordo, senhor presidente. A decisão é unânime nos termos do voto. Obrigado, já lido excelência. aqui. Boa tarde. Tá, pela autora, eu cheguei atrasado no adiantamento da zona embaixo. Não, mas o senhor não tem como falar, porque... Se o senhor puder me falar. Conclusão. Vou te dar... O senhor advoga para quem? Para a autora. Para a autora? Para a mulher e a filha. Ah, certo. Porque entraram também os irmãos. Aqui você viu, né, Murilo, como é que é a situação aqui? Eu não estou conhecendo o recurso da ré por deserto. Eu conheço os recursos reclamantes. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo da primeira, da segunda e da terceira reclamantes para elevar a indenização por danos morais para 120 mil, a ser dividida em partes iguais entre elas. Acrescer a condenação, pagamento de pensão mensal em favor das duas primeiras reclamantes, que são as suas clientes, não é isso? No importe de 2/3 do último salário do decújo, acrescida do valor equivalente à gratificação natalina e texto de férias, observados os parâmetros estabelecidos na fundamentação. Determinar que a ré constitua capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal, nos termos do artigo 533 do CPC e súmula 313 do STJ. Ao recurso do 4º,
quinta e sexto reclamantes, eu estou negando provimento. Estou reconhecendo a natureza indenizatória das parcelas, elevando a condenação para 220 mil, com custas de 4.400 pela ré. Não, Boa tarde. Esse negócio de agendamento, isso é automático. Você vai no banco. Se a data for posterior, ele assume a data do vencimento. Embaixo agendamento. Sempre assim. Perigo. É perigoso mesmo, você tem que fazer. Fui tirar um passaporte, fui pagar a taxa de passaporte, eu paguei bonitinho. Esqueci de botar que a data era pra você. Cheguei lá, fiquei naquela fila imensa, cheguei lá. Não, peraí, isso aqui é agendamento. Eu tinha que voltar lá, cancelar o agendamento, fazer o pagamento. Você faz o agendamento, você não tem o comprovante de custo que pagou. Exatamente. Depois você às pode vezes cancelar. não tem saldo. Não, ele pode cancelar. Agenda, conhece os recursos. Não, tá? Depois vai pode cancelar o agendamento. Ué. Vamos lá. Tá bom. Próximo é o número 9 da pauta, é um ROPS 10.883-38-2017, inscrita a doutora Marina Delarmelina Ferreira, pela recorrente reclamante. Opção. Muito bem. Bom, eu conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação, o pagamento da dobra das férias de 2015 e 2016 mais um terço, a multa do artigo 467 da CLT sobre a diferença de 31,34% a ser apurado sobre o valor líquido do acerto rescisório, do TRCT que eu cito aqui, multa do artigo 477 da CLT, multa convencional a ser apurada anualmente, considerando-se os descumprimentos das obrigações atinentes à entrega dos recibos salariais, pagamento das férias e de efetuar o depósito do FGTS no prazo legal, limitado a seu somatório ao pagamento de um salário nominal, como previsto na cláusula 61 da CCT. E para acolher o pedido liminar e determinar que, independentemente do trânsito em julgado, sejam expedidos ofícios das empresas Caixa Econômica Federal, endereço que eu cito, BMG, estou citando o endereço também, Associação Geral Alphaville, Lagoa dos Ingleses, com o endereço citado, solicitando o bloqueio de R$10 mil, valor suficiente para quitar as verbas rescisórias, confirmando a sentença quanto aos demais pontos por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, elevando o valor da condenação para R$10 mil, com custas pela primeira reclamada de R$200. A senhora quer falar? Eu gostaria de saber se todos acompanham. Não, doutora Murilo, doutor... Excelência, eu gostaria boa tarde, primeiramente. Eu gostaria de falar quanto à responsabilidade subsidiária da Caixa Econômica Federal. Não necessidade, porque eu já estou mandando pegar o dinheiro do jeito que foi... Sim, Excelência, é porque a gente tem tido eu tenho vários processos nesse sentido e a gente tem tido dificuldades para bloquear os créditos, já que eles já encerraram então, todos os contratos. Pode sustentar. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção quanto à questão da culpa em eligendo e em vigilando, que a juíza de primeiro grau ela informou que a Caixa Econômica Federal ela juntou vasta documentação relativo ao cumprimento da obrigação de fiscalizar. No entanto, pode ser até observado no recurso apresentado pelo reclamante, no sentido que, primeiramente, da culpa em eligendo, o contrato de prestação de serviço mantido entre a Caixa Econômica Federal e a primeira reclamada, a Serviçam, juntado nos autos, é de período diferente do contrato de trabalho da reclamante. Restou comprovado que a reclamante trabalhou todo o período contratual prestando serviço para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, não havia, no período de prestação de serviço da reclamante, contrato ativo. Né? Ou seja, verificando-se aí a culpa em eligendo. Né? Eu até aponto aí o contrato de folha 114 seguintes e, se visualizar na folha 141, verifica-se que a vigência do contrato de prestação de serviço de 19 meses, ou seja, de abril de 2014, data da assinatura do contrato, a novembro de 2015, sendo que a reclamante foi contratada em novembro de 2015 e saiu em maio de 2017. Né? Ou seja, constatada aí a culpa em eligendo. Quanto à culpa em vigilando, ainda assim, é importante, eu venho aqui chamar a atenção de Vossas Excelências, tendo em vista que
Na documentação juntada nos autos pela própria Caixa Econômica Federal, há um documento no qual a Serviçam estava impedida de licitar. Né? Ela tinha um impedimento de licitar, ou seja, o contrato de prestação de serviço dela deveria ter sido imediatamente encerrado. Pode-se verificar que do período de 25 de 6 de 2016 a 25 de 7 de 2017, há esse impedimento, e a Caixa teve ciência disso. Documento de folha 608 e 609, se Vossas Excelências puderem, assim, visualizar o documento. Além dessas observações que foram feitas, toda a demais documentação juntada pela Caixa Econômica, verifica-se que era um único intuito de tumultuar o processo. Porque antes mesmo da reclamante ter sido contratada, né, no início, quando o contrato de prestação de serviço ainda estava ativo, já haviam diversos descumprimentos da Caixa. O primeiro documento, diversos descumprimentos da Serviçam. Primeiro, Vossas Excelências podem verificar que a primeira ata de reunião, né, juntada, que é do ano de 2014, a própria Caixa Econômica, se puderem visualizar as folhas 366, irão verificar que o único intuito da Caixa Econômica Federal era manter as agências abertas. Tem um parágrafo 4º das folhas 366. Pode-se verificar aí que ela fala, vou pedir licença para ler parte do documento. A GISEG ressaltou, GISEG é o setor da Caixa responsável por tal fiscalização, né? A GISEG ressaltou que o acordo ora firmado trata-se de uma medida excepcional e tem como intuito evitar a paralisação dos vigilantes e, consequentemente, fechamento das unidades da Caixa. Ela estava se referindo a um bloqueio de créditos para pagamento de salários em atraso. Veja-se que é claro que a intenção da Caixa, nesse sentido, era não paralisar a agência, não garantir um direito dos trabalhadores que prestavam serviço à mesma. Então, assim, os documentos principais que eu busquei chamar a atenção no recurso e chamo a atenção aqui é que, apesar de ter sido juntado vários documentos no processo como um todo, se forem analisados um a um, né, eu chamei atenção para 3 aqui, mas se forem analisados um a um, vai se verificar que, ao contrário do que de comprovada fiscalização, ela simplesmente agiu comissivamente, porque ela tinha ciência de todos os descumprimentos, de atraso de salário, de atraso de FGTS, como bem entendido por Vossas Excelências aqui, que deferiram as multas convencionais, mas não tomou nenhuma atitude que evitasse esses descumprimentos. Ela somente, hora ou outra, tentava suprir algo que já havia sido causado, que era o dano, né? Então, ela não agiu no intuito de evitar que os funcionários tivessem prejuízos, né? Como aconteceu no presente caso, que, depois de muitos anos de descumprimentos contratuais, sequer contrato de trabalho ativo, o contrato foi encerrado e os funcionários sequer receberam as verbas rescisórias completamente, né, que foi deferido em sentença de primeiro grau e reconhecido nas demais verbas aqui no presente tribunal. Seria somente isso, Excelência. E, além disso, gostaria de chamar a atenção, claro que, se Vossas Excelências entenderem por modificar o voto, que, caso haja essa modificação, eu peço gentilmente que conste essas informações no acórdão, porque a gente tem tido muita modificação da decisão junto ao TST, né, nos tribunais superiores, tendo em vista que, sob a afirmativa de que as decisões não estão lastreadas de prova. Então, a gente cai naquela situação de mero entendimento, se há ou não, de quem seria o ônus de prova, e a gente acaba tendo os reclamantes prejudicados. Seria somente isso. Pois não, doutora. Eu analisei detidamente, inclusive os documentos citados por Vossa Senhoria, e o que eu constatei é que a Caixa tomou as providências que estavam ao alcance dela, quais sejam bloqueio de crédito, advertência, reunião, suspensão, impedimento para licitar, tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Agora, a senhora argumenta, não, ela quis era garantir o funcionamento das agências. Certamente, porque é obrigatório o vigilante na agência bancária e tudo. Mas, ao fazer isto,
ela efetuou o bloqueio de crédito da empresa e pagou os empregados. Então, eu estou entendendo que ela foi diligente, sim, ela não foi omissa, ela tomou todas as providências que estavam ao alcance dela, não é? E, além disso, rescindiu o contrato, aplicou multa, não é? E eu estou tomando essa cautela de oficiar banco, BMG, Associação Lagoa dos Ingleses, Alphaville e a própria Caixa para bloquear esse valor de 10 mil para honrar as verbas rescisórias do empregado. Eu mantenho o voto. Data vênia. Okay. Doutor Murilo. Devido à via também da sustentação, mantém diante dessas atitudes tomadas pela Caixa. Doutor Anemar. Eu estou completamente, só ressaltar que todos os documentos que a doutora citou estão aqui, eu estou com o processo aberto aqui e verifico. É uma excepcionalidade, mas a Caixa, no caso aqui, tomou várias atitudes, naturalmente, que ela também visava a manutenção do funcionamento da vigilância. Mas no caso aqui houve a tomada sim e tal, e depois essa providência aí posterior, ela acaba suprindo eventual falha no caso da falta de responsabilidade, porque eu entendi, é isso que eu te falar. De acordo. E a decisão unânime nesses termos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. O próximo, apenas o doutor Sebastião Machado Botelho está presente para assistir ao julgamento da decisão de uns embargos de declaração 11.328, 26/2015. É meu? É do senhor. Eu estou conhecendo os embargos de declaração e, no mérito, dando parcial provimento para prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado. Então, eu estou declarando aqui que a prova nos autos. O senhor fala pela empresa. O senhor está representando a empresa. Eu estou entendendo que a prova é produzida nos autos. Inclusive, o laudo médico pericial revela, confirma a dispensa imotivada do autor. Estou prestando os esclarecimentos que foram pedidos e mantendo a decisão. Sim, apenas pela ordem, só uma questão de fato, é que eu realcei aí, talvez, não sei se está no voto de Vossa Excelência, que é o próprio reclamante, desculpa falar porque eu estou com pneumonia. O próprio reclamante pediu para prover o recurso para não reintegrar, ele vai perder tudo que estava fazendo no INSS. Ela própria falou. Bom, eu prestei os esclarecimentos. Não, sim, só para às vezes isso não possa ter sido observado, né? Só para evitar o recurso, que ele vai perder tudo que conseguiu lá atrás, porque ele está, inclusive, em perícia. Né? Mas se ele que entrou com a ação e a perícia médica, se ele perder, perdeu, porque eu tenho que seguir a perícia que foi. Não, sim, mas é só a questão processual, porque ela pediu para não prover o recurso para prover o recurso e não reintegrar. Ele pede e depois... Aquele caso que a empresa pagou... Exato, Vossa Excelência examinou muito bem, né, todo processado. É só uma questão de... Doutor Zé Murilo, o senhor quer manifestar? Não. O senhor quer manifestar? Vossa Excelência já... Então a decisão é unânime nesse Obrigado, bom trabalho para os senhores. Os demais embargos de declaração, de acordo, do Murilo, doutor Lemar também de acordo. Eu vou ter uma. Divergência apenas no 20 da pauta, do doutor José Murilo. Esse é aquele que ele fica vencido da Fiat, Sim. Isso, aquele foi o Murilo vencido aí. Do doutor Marcelo, não há inscrição para sustentação oral. No número 11. É aquela que nós já discutimos, eu estou ficando com a segunda. Eu também. Doutor Murilo. Então a segunda unânime.